Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre essa notícia quentinha, né? A alta ou a máxima que o minério de ferro atingiu nessas últimas 3 semanas e como que isso pode impactar diretamente nos preços, né, de algumas companhias de siderurgia aqui no Brasil, especialmente no caso de hoje, falaremos sobre a CMIN, CSN Mineração, ok? Então vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, sem muita enrolação, a fonte da notícia, pegando aqui no site da própria Investing, vem falando: minério de ferro sobe para a máxima de 3 semanas com medidas de apoio e demanda resiliente, especialmente as demandas vindas lá da China, né? Isso a gente pôde observar no que vem acontecendo aqui nas últimas semanas, quando a gente olha aqui, né? Deixa eu só tirar aqui esse aviso. Quando a gente olha aqui para as cotações do minério de ferro, né, especialmente aqui o 65%, né, que é aquele que normalmente é o trabalhado, né, a gente vê que nessas últimas semanas, né, o minério de ferro está em alta, né, até mesmo batendo a máxima. Vou pegar aqui na visão do último mês, atingindo algumas máximas aqui, né, traçando uma linha meio que reta, a gente vê que está pegando algumas máximas dessas últimas 3 semanas. Lembrando que as siderurgias se valorizam, né, com o aumento do preço do minério de ferro, das suas cotações. Então, nós vamos tentar observar se isso está acontecendo ou quando que isso pode refletir nos preços, especialmente aqui da nossa CSN Mineração. A gente observa que a CSN ela cresceu, deu uma esticada nos preços, né, sobretudo aqui mais ou menos no final do ano passado até o começo deste ano e depois ela veio que meio que caindo, né, devagarzinho aqui, especialmente nos últimos balanços. Um pouco tem sido compensado pelos dividendos, quando a gente olha aqui 22% de dividendo e no acumulado dos últimos 12 meses uma valorização interessante de 28% batendo a Selic. Mas a gente não pode esquecer que ele já mergulhou para 2,81, né? Um fundo bem fundo aqui, né? E também já subiu para 5,20. Isso daqui não foi o IPO, né? O IPO teve muita queda após a IPO. E hoje está sendo cotado a R$ 4,06. Okay? O que chama atenção, né, na CSN Mineração são os múltiplos e o valuation da empresa. Apesar dela ter sofrido, né, com a queda nas cotações, a gente pode entender, né, que aqui, por exemplo, olha, quando a gente fala em preço sobre valor patrimonial está adequado, o PL dela também está adequado, né? Lembrando que normalmente é entre 15 a 20, né? E aqui está 9,3, ok? O dividendo é um caso à parte, 22%, talvez seja o mais alto aí da bolsa. Quando a gente olha aqui sobre a questão de endividamento, né? Ela também está bem tranquila, diga-se de passagem. Quando a gente olha a relação de passivo versus ativo, né, ela tem menos conta do que dinheiro, ok? Certo? 0,6, espantaria se fosse 1,2, por exemplo, ou seja, ela tem mais contas a pagar do que a receber. Outra coisa interessante são as margens que ela apresenta, né? Especialmente aqui nos indicadores de eficiência, né? Quando você olha, por exemplo, olha, margem bruta, margem líquida, são 2 dígitos com gosto, né? Especialmente o ROI, o retorno sobre, para os acionistas, né? O retorno sobre o investimento, 22%, né? Saber que uma empresa aqui no Brasil que dá um retorno de 2 dígitos, 20, 22%, e que tem receitas, né, crescendo na ordem de 20% e lucros também, né, isso realmente mostra a eficiência da empresa, né? Então, um grau de investimento aqui interessante. Outra coisa que eu gosto sempre de mencionar é a questão do aluguel das ações. A gente sabe que muitos grandes investidores eles acabam alugando as suas ações, né? Pegando ali uma taxa de aluguel sobre essas ações alugadas com a perspectiva de eu alugo agora e vou comprar mais barato no futuro. Então, torcendo para que a ação caia e ele recompre e embolse aqui o lucro, por exemplo, 50, 60 centavos, ok? Então, quando você tem muitas ações alugadas, você acaba exercendo uma força de venda muito grande. A ação não sai do lugar, na verdade, ela vai cada vez mais para o fundo, né? Até mesmo recentemente, o Barsi disse no episódio do Primo Podcast que o novo indicador de preço seria a quantidade de ações alugadas.
Eu até gosto de fazer um estudo, né, aqui no Invest Site. Quando você entra aqui, por exemplo, entra aqui no Invest Site e você coloca o código da ação, CMIN, por exemplo, CMIN3, você consegue entender qual está sendo o percentual e quantidade de ações alugadas. Vem aqui em aluguel de ações, isso daqui é informação interessante para vocês, né? Não é uma coisa que vocês encontram muito aí no YouTube. Olha só, veja que em quantidade de ações, a CSN Mineração nos últimos anos, olha, vem aumentando o número de ações alugadas, né? Mas lembrando que o indicador correto é a porcentagem, tá? Olha, o número está crescendo e a porcentagem também está crescendo, mas em escala baixa, olha, é 0,16%, né? E agora está em 1,69%. Aqui eu colocaria até um ponto de atenção para vocês, tá? Porque apesar de estar muito baixo a porcentagem, 1%, ela está crescente, tá? É claro que aqui a gente tem que levar a questão do IPO, que foi um IPO recente, mas a quantidade está crescendo. Porém, a sua base de acionista não está aumentando o capital. Ó. Na verdade, a quantidade de ações até diminuiu. Ó. Saiu de 5,6 bilhões para 5,5 bilhões de ações. Então, não está diluindo o capital dos seus acionistas, né? A participação dos seus acionistas. Porém, o percentual de ações alugadas está aumentando. Okay? Em escala pequena, mas está aumentando. Okay? Mas vamos voltar aqui para a nossa análise dos números, né? Falar um pouco aqui sobre a questão dos dividendos. É interessante que ela, desde o seu IPO, vem pagando dividendos crescentes, então pagou em 21, pagou em 22, em 23 pagou e ainda tem mais um pouquinho, né? Quando a gente olha aqui no mapa de calor, ela também paga aqui em novembro, tá? Então tem mais um pouquinho aí para ser anunciado. Se a gente fizer um cálculo de preço médio, pegar aqui mais ou menos uns 70 centavos, quanto que vai dar o preço teto dela? 0,7 dividido por 0,06, R$ 11,66. Hoje ela está cotada a 4,06. Então, isso daqui seria um preço razoável, de acordo com seus dividendos. Tomar cuidado, porque às vezes foi extraordinário ou em relação à cotação, mas preço teto 11,66 e preço atual 4,06. Né? Você acredita nesta cotação? Acha que essa cotação está realmente baixa em relação ao que a CSN tem para oferecer? Quando a gente passa aqui, né, voltando aqui para o nosso gráfico do minério de ferro, né, a gente pode observar que ela realmente amargou uma quedinha aqui, né, nessas últimas semanas, só que agora, nessas últimas cotações, olha, 107 dólares, mais ou menos aqui, olha, algumas semanas atrás, está atingindo esta máxima. Né? Quando a gente olha numa perspectiva de longo prazo, olha, sabemos que no ano, né, ela já chegou aqui a 128 dólares a tonelada do minério de ferro, né? Hoje está a 107. Você acha que ela pode voltar a essas máximas com esses estímulos, com a queda dos juros, né, nos países e volta dos estímulos, construção, enfim, desenvolvimento dos países, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui nos últimos 5 anos, teve um crescimento de 60%, né, uma alta de 60% no minério de ferro. Outra coisa que eu sempre recomendo para vocês, pessoal, sempre olhem as teses de investimento, sempre conheçam o que a empresa faz. Para isso, basta você digitar RI e o nome da empresa. Você cai direto na relação com os investidores e você consegue entender qual é o mercado de atuação da empresa. Por exemplo, CSN. Existem duas empresas, né? A CSN, que é a própria Companhia Siderúrgica Nacional, e existe a CSN Mineração, que faz a extração e a transformação, né, a exportação do minério de ferro, né, para as siderurgias. Então, por exemplo, ó, a CSN Mineração. O minério de ferro é o insumo básico na produção siderúrgica. Ok. Estima-se que em 2017 tenha sido produzido 2,2 bilhões de toneladas de minério de ferro no mundo, ou seja, é algo que tem demanda, ok? Aí fala assim, olha, deste total, aproximadamente 2/3 foram vendidos por meio transoceânico. Austrália, Brasil e África do Sul são os maiores exportadores, que correspondem a 85%. Ok. Do lado da demanda, né, quem é que está comprando? A China é o principal importador. Aí até fala aqui, olha, detentores de importantes capacidades siderúrgicas, Japão e Coreia do Sul e Europa são mercados considerados maduros, onde menores taxas de crescimento são compensadas por um padrão consistente de demanda. Então são clientes fiéis, não são como a China, que compra em muito volume, mas também você tem sempre a carteira de clientes aqui
Ásia e Europa, ok? Agora a CSN, como ela se posiciona? Olha, ela é a sexta maior exportadora de minério de ferro no mundo, atendendo a esses clientes, né? Ásia, Europa, América do Norte e Brasil. Inclusive a própria CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. E fala um ponto importante, olha, tá vendo que aqui é o ferro 62%? Olha só que interessante, olha, o mercado global de minério de ferro, 62%, vem apresentando uma tendência crescente. Isso por causa das questões ambientais. Olha. Aqui, ó, por causa das questões ambientais, olha lá, ó, esse setor que busca um ferro de maior grau de pureza, né, ele é mais atraente, que é exatamente o que a CSN Mineração produz. Ok? Então, ela extrai esse ferro de alta qualidade e vende para os mercados, né, esse ferro 62%. Interessante. Então, você tem que estar sempre atento às teses de investimento. Aí fala que superou os níveis de $100 a tonelada, isso é verdade, aqui 107, ok. Outra coisa que eu gosto de fazer é olhar o que a empresa, como a empresa está sendo avaliada pelos próprios funcionários. Então, uma dica, coloca o nome da empresa, Glassdoor. Você vai olhar a pesquisa que é feita com os funcionários de forma anônima. A nota dada, né, para a CSN aqui, mineração também entra, né? Olha, 3,4 de 5 estrelas. É uma nota mediana, tá? Por exemplo, quando você coloca aqui, olha, vamos colocar Vale, olha, a Vale, que é uma concorrente direta, né? Olha, 4,3, já é quase 5 estrelas, tá vendo? E a CSN Mineração está com 3,4, tá bom? Então, sempre importante também dar uma olhada nesses indicadores. Por quê? Porque o funcionário ele é sempre o termômetro da empresa. Ele é a pessoa que está lá dentro, observando tudo o que está acontecendo, e isso pode realmente nos trazer bons indicativos, né, ou indicadores de se compensa investir nessa empresa ou não, ok? Certo? Pessoal, você investe em CSN, acha que esse impacto vai ser positivo para a empresa? Comenta aí. Agradeço a atenção, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.